eu quero falar de um assunto que realmente incomoda e a gente precisa debater. A gente precisa ter coragem de debater, apresentar soluções e a gente lutar contra o racismo, não é isso? Eu estou recebendo aqui a Cecília Maria Vieira, doutoranda em educação, para falar desse assunto. Tá tudo bem com você? Tudo bem, prazer. Tá feliz hoje? Estou. Estamos vivos, né? Já é uma felicidade. Eu gosto de entrevistar a gente feliz, não é isso? Mas a gente, mesmo com essa felicidade, a gente tem que tratar de um assunto que é uma tristeza, né? Que é o racismo. Como é que é, na sua opinião, que o Brasil vive essa situação hoje? Na realidade, o movimento social negro no Brasil, né, desde o pós-abolição, a gente pode dizer isso, tem tentado trazer esse debate para a sociedade. Mas Sim. É um assunto que incomoda tanto que há sempre uma prerrogativa das pessoas de jogar esse assunto para o lado, né? Então, quando a gente fala de racismo, hoje muito... Porque, na realidade, é uma dívida histórica e tratar desse assunto, não só para as pessoas negras, mas para as pessoas brancas também, é se reconhecer dentro desse processo. E aí é dentro de um processo que causou sofrimento para a população negra, mas, por outro lado, para as pessoas brancas, é entender qual que é a responsabilidade histórica dela nesse processo e reconhecer qual que é o engajamento dela. E nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso, né? Então, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem um processo de escravidão que foi perpetuado para a população negra e que no pós-abolição a gente não teve nenhuma ação afirmativa, né, por parte do governo brasileiro. Muito pelo contrário. O governo brasileiro fez uma opção de trazer essa mão de obra importada, né, dos imigrantes, e a despeito disso a população negra ficou literalmente à mercê de qualquer amparo governamental. Com isso, a gente tem, na realidade, quando a gente pega qualquer índice, né? E aí a gente não está falando do que eu acho ou do que eu deixo de achar. Você pode ir no IPEA, você pode pegar qualquer política pública, quando você faz o recorte racial e de gênero, quem que você vai estar lá? É a população negra. Então, e aí, às vezes as pessoas, o simples fato no Brasil de você nascer enquanto branco, significa que você é privilegiado. Só que reconhecer isso é doído, né? É doído e reconhecer que talvez você tenha um avô, um tataravô, alguém que perpetuou esse processo no Brasil, né? Cecília, o racismo muitas vezes ele não aparece de modo escancarado no dia a dia, muitas vezes, mas ele pode ser sutil, né? Por isso, às vezes muita gente, mas eu não tô, não, o Brasil não é racista, não é. Mas por que isso acontece? Porque, na realidade, é uma das formas, né? Tem um autor que ele vai falar o racismo à brasileira, né? Então, o nosso racismo, ele é um racismo onde as pessoas tentam dissimular. E aí vão se criando várias estratégias para não enfrentamento dessas situações. Então, situações que se configuram claramente como racistas na sociedade, as pessoas dizem, não, eu não acho que foi assim. Só que ela não vivenciou aquela situação. Então, por exemplo, dificilmente hoje, a partir do advento das redes sociais, a gente não tem um noticiário de uma situação que envolve racismo. A última do final de semana foi lá no sul, né, no Poá, acho que na cidade de Poá, de que um homem negro foi agredido por um homem branco, chama a polícia e quando a polícia chega, ela prende quem? Ela prende o homem negro e aí as pessoas vão dizer, não, isso é mimimi, não foi assim. E as pessoas se posicionaram ali. E aí, cotidianamente, a gente tem isso em diferentes espaços. Seja no espaço escolar, seja no espaço do mundo do trabalho, nas relações de poder. Porque o racismo, ele está muito calcado nessa ideia de relações de poder. A gente sempre discute, e é claro, a gente tem que... Na sua opinião, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos precisando fazer para a gente... acabar, a gente fala reduzir, o ideal é acabar. Qual que é o número? Acabar com isso, acabar com esse pensamento. A gente sabe que é difícil. Quais são as situações que a gente precisa fazer? Primeiro, acho que eu tenho, os meus estudos, eu tenho trabalhado muito sobre a questão de como é que a infância negra, né, pode, mas paralelo com isso, eu penso que os processos educativos, trabalhar as infâncias, trabalhar as adolescências, trabalhar as adultez, na perspectiva de práticas pedagógicas cotidianas. A gente precisa pensar, tem uma campanha que foi lançada há alguns anos atrás, que eu gosto muito dela, que perguntava assim, onde você guarda o seu racismo? Essa é uma pergunta que as pessoas precisam fazer cotidianamente. Onde elas guardam? Não sei, é uma pergunta de fórum íntimo, que as pessoas precisam olhar no espelho e se ver.
será que eu, no meu cotidiano, nas minhas relações, como é que eu faço isso? A partir do momento que eu tenho essa consciência de me ver, porque tem uma conta que não bate. Quando a gente pergunta assim, o Brasil é racista? As pessoas vão falar que não. Mas você já viu? Aí as pessoas falam que sim. Então, na realidade, a gente precisa detectar. E esse detectar significa se voltar para si mesmo. Então, o racismo afetou a todos na sociedade brasileira. E aí tem o professor Munanga que ele vai dizer que se afetou a todos na sociedade brasileira, a gente só vai mudar quando todo mundo, independente do seu pertencimento étnico-racial, ou seja, independente se você é negro, branco, indígena, se você se voltar para essa questão. E aí voltar para essa questão é preciso encarar o seu racismo. Onde você guarda o seu racismo. E para isso a gente precisa ler, e aí a gente precisa parar com aquela coisa, eu tenho um amigo negro, então é ele que vai... Não, você vai lá, busca as informações, Sim. vai ler, vai aprender a respeito disso. E eu queria tocar num assunto simples que a gente acompanha no dia a dia, mas que eu acho grave. Por exemplo, comentários de internet. Instagram hoje você usa para tudo. Às vezes se coloca num assunto desse, aí sai aquele comentário, mas isso é mimimi. Qual recado você daria para essas pessoas? Não é mimimi, né? Na realidade, eu tenho até medo de quem fala mimimi, Sim. né? Porque eu acho que a pessoa que fala essa expressão, eu acho que ela está precisando estudar mais e precisa entender mais dos processos históricos. Então, eu acho que é importante a gente entender, e aí eu acho que talvez fale isso na perspectiva educacionais das pessoas, de entender como é que se deu o processo da diáspora no caso brasileiro. Entender como é que essas políticas públicas, especialmente pensando no pós-abolição, como é que o movimento social negro trouxe toda uma educação que é desconhecido nos cursos educacionais, mas também em qualquer outras áreas de atuação. Porque os equívocos, eles vão se dar no cotidiano para as pessoas, de achar que é mimimi, né? Eu outro dia estava fazendo um procedimento e aí meu celular ligou e aí estava uma reportagem falando a respeito de que uma mulher negra, ou a população negra em geral, no SUS, as mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres brancas. E aí a menina falou assim, nossa, mas por que isso? Eu falei, isso tem a ver com racismo. Tem a ver com racismo porque o profissional médico que foi formado, ele acha que uma mulher negra é forte, então ela pode sentir mais dor. Então olha só como é que o racismo... É impressionante. Está no nosso cotidiano. E a gente precisa discutir isso, não é só no 20 de novembro, a gente precisa discutir isso cotidianamente nas nossas relações. Aliás, eu quero que você volte mais vezes, porque o tempo se torna curto quando o assunto é tão abrangente e tão importante. Nós falamos muito, agradeço demais o seu posicionamento, mas a gente precisa voltar nesse assunto. Você está convidado a voltar. Olha, tenho o maior prazer. Acho que tem várias coisas que nos afetam, né, e que a gente precisa discutir. E como diz o professor Munanga, essa conversa, né, esse afetar cotidianamente que a gente precisa trazer para fazer essa discussão e avançar numa sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas. Professor Jefferson, tá mais uma tarefa para o senhor já combinar com a Cecília a volta dela aqui no nosso Agora Goiás, tá bom?